me pediram para falar sobre a valorização da floresta em pé. Como fazer a floresta em pé? Vale mais do que derrubada. E vou dar duas mensagens principais. A primeira é o porquê fazer isso. E a segunda é como fazer isso. A primeira mensagem é que nós estamos perdendo a luta. O desmatamento continua, mais ou menos 18% da Amazônia já se foi, e apesar de ter diminuído a taxa de desmatamento, ela continua, ou seja, nós continuamos perdendo floresta. E mais do que perder florestas, nós estamos botando fogo na nossa floresta. Talvez Manaus tenha vivido isso de uma forma muito contundente nos últimos meses, no verão pronunciado que tivemos, com um nível de poluição do ar 4 vezes superior ao permitido pela Organização Mundial de Saúde. Nós tivemos doenças respiratórias aqui de uma maneira já próxima às situações extremas de países como a China, né, que tem um nível altíssimo de poluição. Isso é uma realidade que, infelizmente, vai se agravar com o passar do tempo. Então, nós temos que fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada para evitar o desmatamento, diminuir as queimadas e manter uma grande provedora de serviços ambientais. A floresta amazônica, ela é essencial para o futuro do planeta, ela é essencial para o futuro da própria Amazônia, por muitas razões, mas talvez a mais simples é olhando para essa região como uma grande bomba d'água. Isso aqui é uma imagem de Anavilhanas, e que aqui está substituída por uma imagem de como a umidade entra pelo Oceano Atlântico, passa pela floresta, bate nos Andes e vai para o centro-sul da América do Sul. O que causa, o que abastece de água o sul da América do Sul são os jatos de baixa altitude que vêm da Amazônia. Então, essa história da floresta ser uma grande provedora de umidade é essencial para o nosso futuro comum. Essa animação do NOAA, hora a hora, dia a dia, mês a mês, mostra uma imagem muito didática. O fluxo de vapor d'água no planeta Terra, em branco. Aqui está a Amazônia, aqui está o Congo. E esse fluxo de vapor d'água, ele depende em muito das nossas florestas. Ou seja, manter a floresta é essencial. Agora, manter essa floresta, ela é um desafio que tem que considerar o capital humano. Quem são as pessoas que vivem nessa floresta? Como é que está a situação delas? Esse é o mapa da pobreza brasileira. Quanto mais escuro, mais pobre. A manchete é a região das mais pobres do Brasil, do ponto de vista dos indicadores clássicos de pobreza. E temos um problema seríssimo. As populações que vivem no meio da floresta são as piores assistidas do ponto de vista das políticas sociais. As escolas da Amazônia Profunda, elas têm, em média, 96 dias de aula, quando a legislação recomenda 200. Não apenas tem menos da metade, mas a aula é de baixa qualidade. E, pior ainda, a aula é completamente dissociada da realidade. Então, nós temos um déficit de construção de capital humano altíssimo nessa região. E talvez as demonstrações de rua, essa é uma foto de 2013 que eu tirei, no interior de São Paulo, talvez a mensagem mais clara seja esse pôster que essa menina segurava. Nós precisamos de políticas públicas mais eficientes. Nós gastamos muito, temos pouco resultado. Para reverter esse quadro, nós precisamos, primeiro, entender a Amazônia. E a Amazônia, às vezes as pessoas não se dão conta, ela tem uma parte andina. A nascente do rio Amazonas é numa região de neve. Essa aqui é onde começa o rio Amazonas no Peru. Nós precisamos olhar para a Amazônia como um todo, como uma região, em primeiro lugar, que tem 6 países da bacia amazônica, e temos, se olharmos o bioma amazônico, 9 países. E, às vezes, a gente até confunde as territorialidades. Então, quando falamos de fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada, nós, muitas vezes, nos referimos apenas a esse pedaço, a área do bioma da Amazônia. Mas nós temos que olhar essa outra área em azul, que quer dizer a bacia hidrográfica, os rios que drenam para essa área, como fundamentais para manter esse todo. A Amazônia
que falamos, em especial a Amazônia, ela tem, do Amazonas, ela tem uma característica muito particular. Ela é isolada, ela é distante. Esse aqui é o município de Carauari, que fica, a grosso modo, a 2 horas de avião ou 7 dias de barco de Recreio de Manaus, município de Carauari. Saindo de Carauari até a primeira comunidade onde a Fundação Amazônia Sustentável trabalha, são 11 horas. Para subir o Rio Juruá, até chegar ao final dessa pequena reserva, que chama Reserva do Acari, são 50 horas de barco recreio. Mostro isso aqui para ilustrar que a Amazônia ela é muito complexa e ela é muito diversa. Nós podemos estar olhando para essa Amazônia profunda, que tem características de um mundo extrativista, ou uma Amazônia, como é o caso do norte do Mato Grosso, que é uma região do agronegócio, com soja, milho, etc., que são completamente diferentes. Mas são muitas realidades. Eu vou dar um zoom aqui nessa realidade da Amazônia profunda, que chama, essa Amazônia ribeirinha. E agora entro na segunda parte da minha fala para dizer o como fazer isso. Como fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada. Talvez a resposta mais simples para isso seja investir no capital humano, investir nas pessoas. Eu falei que as políticas públicas para essa região são, de maneira geral, muito ineficientes e essa é a região das mais abandonadas do Brasil. E talvez a ação mais transformadora que nós possamos fazer na constituição desse capital humano é investir numa educação diferenciada. E aqui eu ilustro um exemplo do que a FAS vem colocando em prática, e aqui então não são apenas ideias, são fazimentos, de levar a essas regiões remotas a oportunidade, primeiro, de conexão com a internet, segundo, de uma estrutura que tem escola, posto de saúde, alojamento de alunos, casa do professor, centro de inovação tecnológica, laboratórios, etc., capazes de levar o conhecimento, mas não apenas o conhecimento da ciência formal, acadêmica, para o meio do mato, mas levar uma oportunidade de diálogo de saberes. O saber do índio, o saber do caboclo, tem que ser valorizado, e ele tem que se somar a esse saber científico, a essa inovação científica. Essa estrutura, eu acredito, que deveria servir de referência para todas as territorialidades da Amazônia. Como fazer com que a pesquisa do INPA, da UFAM, da UEA, enfim, das universidades que aqui estão, chegue ao meio da floresta. Nós precisamos de uma institucionalidade apropriada para isso. Temos 9 dessas estruturas em diferentes partes do Estado, com ligação via satélite, permitindo não apenas que o aluno dessas regiões tenha o ensino formal, mas que ele também tenha um ensino complementar. É interessante que as pessoas que moram no meio do mato, nessa Amazônia profunda, todas usam barco, mas nunca foi dado um curso sobre motores de barco. Todas as pessoas usam gerador a diesel para energia elétrica, mas nunca tinha sido dado um curso sobre como cuidar de um gerador elétrico. E essas pequenas coisas são transformadoras, fazer com que as pessoas tenham uma educação que eu chamo de educação relevante. É ótimo estudar a Revolução Francesa, química fina, detalhes da biologia celular, mas nós precisamos, sobretudo, ensinar coisas que sejam capazes de transformar a vida das pessoas. Uma das experiências mais exitosas que tivemos foi fazer o ensino de jovens que terminaram o ensino médio, 1 ano, 1000 horas aula, formando empreendedores no meio da floresta. Esses jovens, a meu ver, são os jovens capazes de levar adiante a difícil tarefa de fazer a construção do desenvolvimento sustentável no meio da floresta. Não vai ser um pesquisador urbano, seja ele de Manaus, do Rio de Janeiro, ou de qualquer outra parte do Brasil, que vai fazer isso acontecer, porque essas pessoas de fora se incomodam com o pium, não aguentam o sufoco do calor, do banzeiro, do etc. Mas quem nasceu no Beiradão lida com isso de uma forma muito tranquila. E essas pessoas são tão inteligentes quanto, só que elas nunca tiveram oportunidade de adquirir capacidades que são essenciais. E a estrutura que a gente fez, estrutura básica, que tem, enfim, salas, espaços de reuniões, alojamento com
a marca, como se disse em espanhol, né, Juan? Com rede, porque é muito mais fácil de gerenciar do que cama, do ponto de vista prático. Casa dos professores, restaurantes, ensino de coisas como GPS. E, somado a isso, um ensino voltado para o empreendedorismo. E essas são imagens de oficinas que fazemos para formar empreendedores no meio da floresta. Fazer com que a andiroba, o pirarucu, etc., que tem um valor enorme, sejam capazes de ser transformados em riqueza. O manejo de madeira em pequena escala, ele tem um desafio enorme, a questão da burocracia, que é uma tragédia. A gente tem uma cultura no Brasil de fazer com que toda o acesso à legalidade seja feito de um custo muito alto. Então, temos o desafio enorme de vencer isso, mas, quando conseguimos vencer, é possível melhorar muito a renda dos produtores de madeira. O pirarucu é um ótimo exemplo de cadeia produtiva que conseguiu-se um avanço muito grande, mas ainda existe um espaço enorme de avanço no que diz respeito à agregação de valor. Nós não temos um pirarucu de primeira ainda defumado, que seja acessível nos supermercados. Não temos um pirarucu seco, de boa qualidade, também acessível. Não apenas pensando na exportação para outros países, mas até para o próprio mercado interno, temos pouco disso. Mas estamos caminhando. Acho que a boa notícia que eu queria dar para vocês é que é possível fazer, está sendo feito, e já foram dados passos muito importantes. O desafio, talvez, seja criar oportunidades de ligar a inteligência e a inquietude do jovem urbano com a inteligência, a inquietude e a ousadia e o conhecimento do jovem caboclo. Eu acho que aí tem uma oportunidade de um encontro de gerações muito interessante. E isso está acontecendo. Tem uma iniciativa interessante, chama o Impact Hub, que é uma incubadora de pequenas empresinhas, de jovens urbanos, que a gente está criando laços com esses jovens da floresta. E eu queria concluir com um pouco de filosofia. Eu gosto da Mafalda como inspiradora em vários momentos. Aqui a Mafalda, nesse primeiro quadro, ela olha para o planeta e com a cara um pouco preocupada. No segundo, ela dá um tapinha no globo e fala assim, não se preocupe, porque nesse exato momento há milhares de pessoas estudando todos os seus problemas. Superpopulação, a fome, poluição, racismo, violência, todos os problemas. Aí ela caminha aqui das costas para o globo, como se estivesse, então, satisfeita. E depois, no último, que ela olha e fala assim, já sei, há mais problemólogos do que solucionólogos, mas o que haveremos de fazer? Eu acredito que a gente tem uma cultura, não apenas no Brasil, mas na América Latina inteira, de ênfase aos problemas. Né? Por que tal coisa não funcionou? Por que tal coisa está dando errado? E etc. Isso talvez tenha sido fruto de uma história de falta de democracia, onde a academia foi sempre vista como um lugar subversivo e, portanto, a academia sempre era relegada ao papel de um lugar de fazer críticas e não um papel de construir soluções. E a gente criou esse vício, é quase como se fosse um vício psicológico, que a gente gasta toda a energia fazendo teses de mestrado, doutorado, etc., explicando por que deu errado esse problema, mas não fazendo a construção de soluções. E é interessante que construir soluções é muito mais desafiador do ponto de vista emocional, porque fazer uma crítica, o seu risco é praticamente zero. Você fala, morreu o pé de abacate. Morreu porque o cara plantou errado, não adubou, não aguou, etc. O seu risco é zero. Agora, se você fala assim, não, eu vou plantar esse pé de abacate, de novo, e vai dar certo, corre o risco do pé de abacate morrer. Né? Então, o papel da problemologia é mais confortável. E as pessoas, equivocadamente, acham que aquele que faz a crítica, ele tem um status superior, porque ele aponta defeitos. Eu acredito que a gente tem que mudar profundamente isso. O mais desafiador do ponto de vista intelectual não é fazer a crítica. Fazer a crítica é fácil. É quase óbvio.
É muito mais difícil fazer a construção de soluções. E, além de mais difícil, é muito mais urgente. Nós vivemos uma crise planetária seríssima, mais grave do que a grande maioria das pessoas se dão conta. Nós vivemos uma crise não apenas do clima, mas uma crise de degradação ambiental seríssima, né? O que aconteceu agora com o desastre de Mariana foi uma coisa chocante. Os oceanos estão numa situação crítica. Nós vamos fazer uma profunda revolução. E, para fazer essa profunda revolução, nós precisamos fazer um culto à solucionologia. E eu queria concluir com essa mensagem. Fazer a floresta valer mais em pé na Amazônia do que derrubada é essencial para o futuro da Amazônia, para o futuro do planeta. E isso é possível ser feito. E a melhor forma de fazer isso é investir nas pessoas, investir na disseminação e no desenvolvimento de soluções para os grandes desafios que temos e, ao mesmo tempo, as grandes oportunidades que temos. É possível, está sendo feito, precisamos de mais cúmplices dessa utopia. Muito obrigado.